Muito bem, muito bem, muito bem. Nós agradecemos. Receba aqui os nossos votos de um fim de semana abençoado e continue desse lado, tá? Também para vocês, muito obrigado. Gratidão, até já. Vamos aos áudios, António Santana. Olá, bom dia, irmã Jéssica Titec. Igualmente, bom dia ao seu pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes. Daqui fala o irmão José Quilulo, da Igreja Metodista Unida de Moisés. Passo aqui que é para manifestar sentimento de alegria e apreço ao senhor pastor Hernandes Dias Lopes. É um servo de Deus a quem tenho muita admiração. Estou recordado que a primeira pregação dele que eu ouvi foi um sermão que ele pregou na conferência da editora Fiel sobre sermões positivos, e estou bem recordado das 3 leis que ele deu sobre a explicação do texto. Primeiro, ler o texto, explicar o texto e depois aplicar. Dizer que o pastor Hernandes Dias Lopes é um dos pastores que muito se destaca no que toca à exposição da palavra de Deus, bíblico, e meu desejo e oração é que o Senhor continue trabalhando duplamente na sua vida, de modo que continue sendo esse luzeiro que és para nós, não só no Brasil, mas para o mundo inteiro. Bênçãos, desejo a todos continuação do bom programa. Bom dia a todos os ouvintes do programa Café com Bênção. Deste lado fala Júlio Pereira. Tenho acompanhado já há algum tempo o ministério do pastor Hernandes Dias Lopes e gostava de partilhar que admiro, tenho uma grande admiração, consideração pelo ministério do pastor Hernandes Dias Lopes, particularmente pela forma como prega a palavra, como expõe as escrituras, é um modo muito peculiar, poético, que prende a nossa atenção para a profundidade da mensagem que emanam das Escrituras. Fui muito influenciado, sou muito influenciado pela forma como o pastor expõe a palavra de Deus. Nossa oração, nosso desejo é que Deus continue a lhe abençoar dentro do seu ministério, que o pastor continue a pregar fielmente a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, a mensagem das Escrituras e pregando sempre o Cristo que tem pregado. Deus abençoe rica e poderosamente o seu ministério. Obrigado. Pois é, aqui 2 intervenções, temos mais, na verdade são muitos. Nós vamos tentar ao máximo passar todos, se não quase todos os áudios que nós recebemos no nosso WhatsApp, que é o 952-520949. Estamos hoje numa emissão especial Café com Bênção aqui na 98.3 em FM. Este programa que está consigo todos os sábados aqui na 98.3 em FM, programa composto por vários espaços, não é? Porque o nosso grande objetivo é, sem dúvidas, tanto promover aqui a edificação, agregar valores aos nossos ouvintes. Temos ouvinte no 943051313, 99004313. Continuamos a receber a sua ligação. Dizer que o reverendo Hernandes Dias Lopes está aqui, na verdade, a cumprir uma jornada intensa. Já esteve no Lubango, está agora aqui em Luanda. Ontem aconteceu um encontro com os pastores, ministros, no período matinal. Depois à tarde, encontro com jovens. E esta jornada segue. Hoje, 13 de junho, tanto vai acontecer o Leadership Breakfast. No caso, a partir das 10 horas. Hoje acontece também o encontro com mulheres. E amanhã,
terá lugar o culto dominical a partir das 9 horas ao CCB. E no período das 15, a conferência bíblica. Então, se ainda não teve a oportunidade de participar só não sei se ainda é possível fazer inscrição, porque houve um período específico de inscrições. Quem conseguiu fazer, falou muito bem, porque sem sombra de dúvidas que quem não ouve, quem se senta para aprender, depois não sai a mesma pessoa, porque aprende-se muito. Numa altura em que muitos se levantam para falar, infelizmente se tem propagado falso ensino, termos mestres cuja sua abordagem é cristocêntrica, centrada nas Escrituras, é sem sombra de dúvidas uma mais-valia, e nós devemos abraçar, ouvir estes que realmente têm sempre Cristo no centro das suas abordagens. E o Antônio Santana faz-me o sinal de que temos ouvinte. Viva, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, com quem temos o prazer de falar? Fred Emanuel. Senhor Fred, está tudo bem? Está tudo, e com a Jéssica? Está tudo bem, graças a Deus. Fred Manuel, meu irmão. Sei que é ouvinte assíduo do programa Café com Bênção. O que é que gostava de dizer, partilhar aqui com os nossos ouvintes? Pronto, né? Liguei para mostrar que estou ligado ao vosso programa desde as primeiras horas. Uau! E parabenizar-vos, né, pelo vosso trabalho, principalmente ou especialmente a ti, que tens feito um trabalho muito notável. E estamos aqui do outro lado. Muito bom, nós agradecemos, Fred, muito obrigada. Eu sei que é sim um ouvinte assíduo do programa Café com Bênção da Rádio Kairos. Eu agradeço imenso pelo suporte. Eu que agradeço. Bom fim de semana, Fred. Obrigado igualmente a vocês. Até já. No 943051313 e também no 990041313 você liga, verdade? Lemos a sua mensagem no Facebook. Vamos ao nosso Facebook saber quem está on, quem está conectado a partir do nosso Facebook. O Antônio Gomes Manuel está do outro lado a acompanhar-nos. Um abraço muito forte, Antônio Manuel, por estar desse lado. Vamos também ao nosso WhatsApp, que não queremos aqui ficar com dívidas nenhuma com os nossos ouvintes. Enquanto vamos ao nosso WhatsApp, dá-nos mais áudios, Antônio Santana, dá-nos mais áudios. Olá, paz do Senhor, saudações. Bom dia, Jéssica. Bom dia, pastor Hernandes Dias Lopes. Eu sou Frederico Samuel. Passo para lhe desejar ao senhor pastor boas-vindas a Angola. Que bom ter o pastor no nosso país. Dizer que a sua audiência em Angola é vasta. Pessoalmente, eu acompanho nas redes sociais, precisamente no YouTube, e suas pregações e ensino, tanto no púlpito como em podcasts, enfim, são muito, mas muito edificantes. Pessoalmente, sou um seguidor seu e identifico-me com o seu ministério, tanto na pregação, no ensino e principalmente no que respeita à produção textual, né, escrita. Então, Deus abençoe o pastor. Estamos juntos. Olá, bom dia a todos os ouvintes do programa Café com Bênção. Eu sou a Ruth Fansone e eu tenho acompanhado assim de perto, né, ou pelo menos pela internet, o trabalho do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. E eu gostaria de compartilhar com o reverendo que em muitos momentos de reflexão, de angústia e às vezes tristeza assim da alma, existe uma passagem que o pastor prega, que está lá em Marcos 4:35, aquele episódio que Jesus fala para os discípulos passarem para outra margem. Eles se deparam com a tempestade e depois, né, no final de tudo,
os discípulos, depois de Jesus mandar parar, acalmar o mar, e os discípulos falam: quem é esse que até o mar lhe obedece? É uma das passagens que eu mais amo ouvir o pastor Hernandes pregar, porque parece que o Senhor, por meio do pastor, traz um refrigério na alma, uma sensação de paz, de saber que o Senhor é soberano e está a cuidar de nós. E não só essa passagem, mas muitas outras. O pastor, ao pregar, traz muita esperança, a esperança de uma vida melhor em Cristo, de viver para Cristo, de se alegrar em Cristo, de não desistir de sonhar também enquanto estamos aqui nessa terra. Então, eu amo demais as mensagens do pastor Hernandes e, sinceramente, eu acompanho assim um pouquinho e muitos dizem que o pastor Hernandes é o reformado com mais sabor pentecostal, porque é muito animado, é muito, assim, eu não sei, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito das suas pregações e acompanho o seu ministério e tem abençoado e transformado a minha vida, de verdade. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho e pela sua fidelidade. Tem sido um prazer ter você aí desse lado durante todo esse tempo. Café com Bênção é, sem dúvidas, o melhor do entretenimento gospel. Café com Bênção. Oito horas e 4 minutos. É verdade, agora é a última ouvinte, deixa eu ficar o áudio. O reverendo Hernandes Dias Lopes é extremamente caracterizado pela sua sólida exposição das Escrituras e a profundidade que normalmente acarretam estas ministrações. Tem uma capacidade enorme de comunicar a palavra com muita clareza, de desfazer o complexo e tornar simples. Eu também não tenho noção quantas vezes, em momentos muito desafiadores, fui à internet e deparei-me com as suas ministrações e profundamente edificada e abençoada fui, tanto a fé foi fortalecida. Reitero, é uma referência e a quem devemos realmente disponibilizar os nossos ouvidos para ouvir, para aprender, numa era em que, infelizmente, eu reitero isso, muito se tem propagado ensino falso, é verdade, descentralizado, colocando o homem no centro da palavra. E, tanto se tem aprovado falsas doutrinas, profecias. Então, que continuemos a consumir e a ser edificados. Bem, no 943051313, no 990-041313, nós, na verdade, temos aqui ainda mais áudios. Temos sim, e vamos passar, António Santana. O Cardoso Tito está do outro lado a acompanhar o programa Café com Bênção e deixou igualmente ficar aqui o seu apreço pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom dia a todos os ouvintes do programa Café com Bênção. Eu sou o irmão Cardoso Augusto e tenho acompanhado o ministério do servo do Senhor, o pastor Hernandes Dias Lopes, alguém que muito admiro e tenho uma grande estima. Dizer ao pastor que através das suas mensagens gravadas e uma variedade de comentários bíblicos, eu tenho sido muito abençoado e tem me proporcionado um crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E eu quero partilhar uma breve história a respeito da minha vida, que foi mudada com o seu comentário bíblico do livro de Ruth,
Havia um momento da minha vida que pretendia tomar uma decisão e que provavelmente não teria sido uma decisão assertiva. E quando eu fui orar, e como tenho feito, levo a minha Bíblia e um livro, e nesse dia levei o livro de Ruth. E quando li o livro de Ruth, o comentário feito pelo pastor a respeito do livro ajudou-me a tomar uma decisão muito assertiva sobre a minha vida. E eu tenho a dizer assim que o Senhor tem sido uma bênção para a minha vida e não só para a vida dos demais. E dizer que o Senhor continue lhe abençoando, que o Senhor lhe dê cada vez mais graça e que continue sendo uma pessoa inspirada, pois através de si eu tenho sido muito abençoado. Que Deus lhe abençoe, pastor. Muito bem, aqui o irmão Cardoso Augusto, saudação especial. Obrigada por deixar aqui a sua assinatura nesta edição especial, é verdade, especial Café com Bênção aqui na 98.3 em FM. António Santana, dá-nos na Hernane. Um beijinho a Hernane, acredito que também está do outro lado. Já esteve aqui no programa Café com Bênção e dentro de mais alguns dias nós vamos ter novamente aqui a nossa querida Hernane, que está a preparar o seu segundo concerto, que vai acontecer no mês de setembro. Pode ser a mais recente, Amor, mas de uma foi recente. O videoclipe foi recentemente lançado. A música já é antiga, o videoclipe foi recentemente lançado e tem tido muito acesso. Vamos ouvir na Hernane, Amor, e na sequência nós regressamos para continuar a interagir com os nossos ouvintes e depois dar início ao Café com hoje com o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Enquanto tu reclamas da comida do jantar a quem está a precisar, enquanto tu reclamas desta roupa que tu tens a quem quer estar no teu lugar, enquanto tu reclamas da família que tu tens a quem está a precisar, enquanto tu lamentas desta vida que tu tens a quem só queria estar de pé. Rádio Cairós. Não importa o que tu pregas, não importa o que tu dizes, Café nas tuas ações. Porque Deus não quer que amemos somente com palavras, mas com tudo que há em nós. Oh, enquanto tu reclamas da comida do jantar a quem está a precisar, enquanto tu reclamas desta roupa que tu tens a quem quer estar no teu lugar, enquanto tu reclamas da família que tu tens a quem está a precisar, enquanto tu lamentas desta vida que tu tens a quem só queria estar de pé. Não importa o que tu pregas, não importa o que tu dizes, nem se vê nas tuas ações. Porque Deus não quer que amemos somente com palavras, mas com tudo que há em nós. Se alguém tem fome, dá-lhe de comer. Se alguém tem sede, dá-lhe de beber. Se estiver nu, dá-lhe o que vestir. Nem que estiver triste, lhe faça sorrir.
19 minutos, nós vamos, sem mais delongas, seguir a rubrica Café com. Hoje contamos aqui com a honrosa presença do reverendo Hernandes Dias Lopes. Café com. Espaço de entrevistas com algumas personalidades do mundo gospel. Café com. Pois é, já estamos no espaço Café com. Temos aqui no estúdio da Rádio Queiroz o reverendo Hernandes Dias Lopes, que na verdade eu estava aqui a dizer há alguns minutos antes de entrarmos que é uma honra tremenda. Na verdade hoje eu vou ser apenas porta-voz de muitos ouvintes, muitos jovens e não só, que o acompanham aqui em Angola. Bom dia, reverendo. Bom dia, é um privilégio estar aqui na Queiroz. E eu espero que esta estada nossa aqui, esse bate-papo aqui seja muito proveitoso para todos quantos estão nos ouvindo nesta hora. Muito bem. Antes de nós entrarmos para o nosso tema, o pastor está aqui já há alguns dias, esteve na província de Lubango, a jornada, na verdade, vai continuar, já aqui várias vezes fiz referência no programa. Como é que está a ser, assim, de forma bem sintética, que balanço é que pode fazer destes dias aqui em Angola? Primeiramente, muito grato a Deus por estar aqui pela segunda vez. Eu tenho dito por onde ando e reafirmo isso aqui, que, embora percorrendo tantas nações, mundo afora, eu não encontro um povo mais simpático, mais alegre, mais acolhedor e hospitaleiro do que o povo angolano. E nesta conferência temos tratado sobre o assunto avivamento e muito feliz de ver a resposta, de ver a ressonância que esta mensagem tem produzido no coração das pessoas. E a minha ardente oração é que a nossa passada por aqui não seja infrutífera, mas produza efeitos na vida de pessoas, em transformação de vidas e, sobretudo, para a glória de Deus. Amém, amém. Nós, na verdade, não definimos um tema e foi intencional, porque claro, o nosso objetivo aqui é olhar para diferentes aspectos e, como disse, será uma aula magna. São muitos anos de ministério. E nós estamos a falar de um ministério que se mantém sólido, um ministério cuja abordagem ela não perdeu o foco, tem sempre se centrado nas Escrituras. Quais elementos o pastor podia aqui destacar que têm servido de base para esta fidelidade a nível da sua trajetória? Bom, primeiramente, entendo que tudo que somos, tudo que temos, é expressão da graça de Deus. Não tem mérito humano, é graça divina. Segundo, é a necessidade permanente de nós mantermos o foco de fidelidade a Deus, de fidelidade à sua palavra, de não sermos levados pelos ventos de doutrina, por não sermos apanhados pela sedução das novidades do mercado da fé, de não entrarmos pelos corredores, talvez até largos, iluminados, do pragmatismo que quer resultados, mas negocia princípios e valores. Então, nós entendemos que o nosso papel, e a Bíblia diz isso, e Deus requer dos seus mordomos que eles sejam encontrados fiéis. Nós não temos o direito de abrir mão da verdade para alcançar resultados, seja eles financeiros, seja eles numéricos na igreja. A palavra de Deus não pode ser negociada. A palavra de Deus não pode ser relativizada para eu agradar a este segmento da sociedade ou aquele outro segmento da sociedade, ou agradar a nós mesmos, ou encontrando nestas mudanças vantagens pessoais ou mesmo promoção para a igreja enquanto instituição. Então, o que me mantém de pé é a graça. E o que me mantém no foco é o compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos a falar de mais de 40 anos de ministério. Exatamente, 44 anos de ministério. 44 anos de ministério. Nós temos, tanto, muitos ouvintes do outro lado a acompanhar, muitos que hoje estão numa luta de perceber tanto o propósito para que ministério efetivamente Deus está a chamar. Outros que até já estão, mas ainda não se sentem, tanto não estão centrados e ainda a transbordar muita dúvida.
que o pastor podia aqui partilhar, tanto elementos fundamentais para perceber o que Deus quer de concreto para cada um de nós, e conselhos ou aspectos que foram fundamentais para que o pastor não resistisse ao chamado do Senhor? Essa pergunta foi feita ontem numa reunião que tivemos. A questão da vocação, sobretudo o chamado de Deus para o ministério da palavra, precisa ter absolutamente convicção. O Dr. John Mackay disse certa feita, foi o presidente do seminário de Princeton, nos Estados Unidos, que a distribuição de vocações é mais importante do que a distribuição de riquezas. É o homem certo no lugar certo. E é importante, o Dr. John Jowett afirmou certa feita, que vocação não é quando você tem todas as portas fechadas, não conseguiu ser isso, não conseguiu ser aquilo, não conseguiu fazer o curso tal, não conseguiu entrar na profissão tal, não conseguiu sucesso em nenhuma área da vida. Bom, então é porque Deus está me chamando para o ministério. Senão, isso não é chamado, isso não é vocação. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você sente como que algemas invisíveis. E você não pode dizer não, é um fogo no coração, é um chamado irresistível. Essa convicção se dá por duas razões. Primeiro, ela é interna, ela é pessoal, ela é intransferível. A própria pessoa precisa sentir esta convicção inabalável. Mas, em segundo lugar, ela precisa ter também o testemunho da comunidade. Imagine, eu acho que eu sou chamado, ninguém mais acredita nisso. A minha família não acredita, os meus amigos não acreditam, a igreja que eu frequento também não acredita. Então tem algum conflito, algum equívoco aí. Porque quando Deus chama, Ele testifica que chama. E todos reconhecem esse chamado. Muito bem. Que imagem é que o pastor tem do Evangelho em África? Olhando para todos os desafios, tanto cultural, políticos, econômicos, acredita que esses elementos podem se constituir, ou seja, podem agregar ou pode-se aproveitar estes desafios para que a palavra continue a ser muito mais propagada? Porque há muitas pessoas que olham para isso como desculpa e não como oportunidade. Que percepção é que o pastor tem em relação a isso? Veja bem, vamos pensar em Angola, que é um país que viveu durante séculos como uma colônia, depois enfrenta uma guerra civil que trouxe tantas lágrimas e tanta dor, e hoje enfrenta uma situação de liberdade, como se fosse o país está sendo reconstruído, o país está renascendo. Se você examina historicamente as nações que foram criadas bebendo o leite da piedade, sendo instruídos na verdade, as nações que foram orientadas pelos princípios, por exemplo, da reforma protestante do século XVI, foram nações prósperas financeiramente, prósperas economicamente, tecnologicamente, cientificamente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela dá bases para o progresso de uma nação. Porque o que é uma nação? É a somatória dos seus indivíduos, é a somatória das suas famílias, e você não transforma do geral para o particular, você transforma do particular para o geral. Então eu penso que Angola e outros países da África, do mundo todo, podem lançar bases sólidas para o progresso, para o desenvolvimento, para a tecnologia, para o avanço financeiro, para a melhor condição dos seus cidadãos, para a melhor condição das suas famílias, se o Evangelho de Cristo prosperar. Então o Evangelho de Cristo não apenas salva o homem para ir para o céu, o Evangelho de Cristo salva o homem para ser uma bênção na terra. Deus quer dupla cidadania. Nós devemos ser cidadãos da nação onde nós estamos, com responsabilidade, e nós devemos também ser cidadãos dos céus. E as pessoas que mais foram eficazes na terra foram as pessoas que mais amaram o céu. Amém. Uau, uau. Mudando um pouquinho o segmento da nossa abordagem, depois de aceitar a Cristo, entendemos que uma das decisões mais importantes é a escolha de quem vai caminhar conosco, do cônjuge. Tanto para quem hoje está no ministério, servindo, um chamado específico, ou mesmo do ponto de vista geral, quanto filhos de Deus. Que elementos bíblicos
o pastor podia aqui mencionar que devem ser considerados nesse processo de escolha. Há duas abordagens que hoje são muito discutidas no seio cristão, que é a questão de que Deus escolhe alguém para nós, Deus não escolhe, nós olhamos, entendemos, estabelecemos, olhamos para as Escrituras e simplesmente decidimos, uns acreditam em uma revelação específica para esta decisão. Que compreensão é que o pastor tem? Muito obrigado por essa importante pergunta, e essa pergunta também foi feita ontem pelos jovens. Eu entendo que Deus nos dá princípios. Não creio que, como diz lá no Brasil, não sei se faz sentido aqui em Angola, que para cada panela há uma tampa, para cada pé torto há uma bota. Eu não creio assim. Eu creio que Deus nos dá princípios. Não creio que casamentos são almas gêmeas. Isso não é verdade. Casamento não é a união de duas pessoas iguais. Casamento é a união de duas pessoas diferentes. Agora, na hora da escolha para um namoro, para um noivado, para um casamento, há critérios que devam ser seguidos. Primeiro critério, caráter. Caráter é mais importante que carisma. Caráter é aquilo que a pessoa é com a porta do quarto trancada, longe dos holofotes. Segundo, essa pessoa honra a família dela. Porque um rapaz e uma moça que não respeita pai e mãe vai ter muita dificuldade de ter valores graníticos, sólidos no casamento. Terceiro, essa pessoa respeita o outro no namoro. Por exemplo, um rapaz que convida a sua namorada para ir para a cama com ele em nome do amor, está mostrando que ele não ama essa moça, que ele não respeita essa moça, que ele vai usar essa moça e descartá-la depois. Então, onde não há respeito, não há verdadeiro amor. Quarto, esta pessoa gosta de trabalhar, ou ela é uma pessoa que sonha em construir um arranha-céu e não construiu nenhum galinheiro ainda. Não se alimenta uma família apenas com sonhos. É preciso ter alguém que tenha coragem e disposição de trabalhar. E, finalmente, não por ser o menos importante, eu acho que é absolutamente importante, essa pessoa nasceu de novo. Ela dá provas de que é uma pessoa de fato convertida a Cristo. Mesmo com todos esses elementos, é preciso muito trabalho e muito esforço para o casamento dar certo. A ideia de casaram-se e foram felizes para sempre é mito, não é verdade. Casamento requer renúncia e investimento constantemente. Nós estamos assim quase a encerrar este momento. Aqui uma penúltima questão. E os nossos ouvintes deixaram ficar muitos áudios, também mencionaram isso. Muitas mensagens do pastor. O pormenor, ou seja, há muitas ministrações que falam sobre permanência em meio aos desafios, em meio às dores, sobre não desistir. Mensagens que fortalecem de que maneira quem ouve. Eu não tenho noção, já que também referenciei quantas vezes em um momento muito desafiador fui para o YouTube, ouvi o pastor e literalmente aquilo reposicionou-me, à semelhança de mim a muitas outras pessoas. Será que está ligado a alguma situação que o pastor viveu ao longo da jornada enquanto ministro do Senhor, antes de ter a afirmação no ministério? Portanto, viveu muitos desafios ao longo desse período? Eu sim, vivi muitos desafios. E eu entendo que as lutas da vida, as provas, os vales, os desertos, as tempestades, elas forjam a nossa vida, elas tonificam as musculaturas da nossa alma e elas nos mostram que Deus nos assiste nos vales mais escuros da vida. Enquanto nós estamos aqui conversando nessa rádio, eu disse ontem, o nosso netinho está numa situação muito grave no hospital em São Paulo. E se eu fosse escutar apenas a minha emoção, eu estaria lá do lado dele nessa hora. Mas eu entendo que o mesmo Deus que assistiu seus servos no passado é o Deus que me assiste aqui, que me fortalece aqui. Então, os servos de Deus não são blindados. Nós não estamos numa estufa espiritual, numa redoma de vidro. Não há imunidades para um cristão. Não, o cristão não passa por luta.
agora ele está acima das lutas. Não, ele enfrenta luta. A diferença é que nas lutas Deus nos assiste, Deus nos fortalece, Deus nos consola, Deus nos põe de pé. E é Deus quem nos põe de pé. Então, passei tantas lutas, muitas e muitas e muitas lutas na vida, no ministério, mas é necessário que assim seja, porque Paulo diz que é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos consola, para que nós possamos ser consoladores. Então, se você nunca passa uma luta, você vai consolar como? Que palavra você vai dizer? Se você não conhece na prática o que é o consolo divino. Então, o consolo, as lutas são pedagógicas, as tempestades são pedagógicas. Às vezes elas são necessárias, às vezes elas são passageiras, às vezes elas demoram um pouco mais a passar, mas todas elas são pedagógicas. Elas nos ensinam, e elas nos fortalecem, e elas nos põem na maior dependência de Deus. Eu acho que ministério é isso. Você enfrenta lutas, você é consolado, para você ter mais condições de consolar os que estiverem passando pelas mesmas angústias pelas quais você também passou. Aqui uma chave. As lutas, elas são pedagógicas. Esta é uma chave e a perspectiva que nós temos de aplicar sempre que passarmos por momentos desafiadores. Pastor, eu gostava que, estamos mesmo assim a encerrar já, que deixasse ficar uma palavra para os jovens, para as mulheres e, por último, para aqueles que foram especificamente chamados por Deus para exercer algum ministério. Para os jovens eu deixaria 1 Timóteo 4,12. E Paulo está dizendo aí que ninguém despreze você por causa da sua juventude. Para que você seja padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Para as mulheres, eu deixaria o seguinte: você, mulher, é obra-prima de Deus. Você é a última das criaturas divinas. E você é a coroa da criação, portanto. Eu costumo brincar que quando Deus foi fazer o homem, Deus pôs a mão no barro. Quando Deus foi fazer a mulher, Deus usou uma matéria-prima melhorada. Deus já não pôs mais a mão no barro. Então a mulher é esta criatura maravilhosa, incrível, bela, auxiliadora idônea. É aquela mulher que olha nos olhos, é aquela mulher que é coigual, é aquela mulher que foi criada na mesma proporção da imagem e semelhança de Deus. É aquela mulher que não é inferior pelo fato de ser submissa ao seu marido, porque a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e não há diferença entre o Deus Pai e o Deus Filho, são da mesma essência. Amém. Então a mulher não é inferior ao homem, a mulher tem valor aos olhos de Deus, e ela tem um papel fundamental na família, na igreja e na sociedade. Valorize o seu trabalho, mulher, valorize a sua identidade, mulher, você é preciosa aos olhos do Pai. Amém. E aos que são vocacionados para o ministério, eu gostaria de deixar o texto de Atos, capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Cuide de você e cuide do rebanho de Deus. Glórias. Deus abençoe a vida de todos. Amém, 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 amém. Pronto, já chegamos àquela parte que não queríamos chegar, pastor. Que é a parte do fim, mas nosso muito obrigada em nome da direção da Rádio Kairos, muito obrigada por este tempo de qualidade, e a nossa oração é que Deus continue a lhe abençoar profundamente e que continue lhe enchendo mais para que seja sempre este canal de bênção. Amém. Na vida de todos nós. Amém. Nós preparamos aqui um presente simbólico. É verdade, mas muito significativo. Vamos fazer chegar ao pastor. Que coisa linda, hein? Esperamos que o pastor goste. Dentre várias imagens e frases, escolhemos exatamente esta. Gratidão. Aqui em nome da Rádio Metodista Kairos. Este é o mapa de Angola, em forma de mapa de Angola. Muito grato, muito significativo. Amém. Gratidão. E desta forma, nós colocamos um ponto final ao espaço Café Com. Hoje tivemos aqui
Reverendo Hernandes Dias Lopes, para este momento, muita qualidade, que acreditamos que foi muito edificante para todos nós. Café com espaço de entrevistas com algumas personalidades do mundo gospel. Café com. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho e pela sua fidelidade. Tem sido um prazer ter você aí desse lado durante todo esse tempo. Café com Bênção é, sem dúvidas, o melhor do entretenimento gospel. Café com Bênção. O seu fim de semana torna-se diferente, muito mais alegre e abençoado em nossa companhia. Café com Bênção. O seu fim de semana torna-se diferente, muito mais alegre e abençoado em nossa companhia. Café com Bênção. Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, no matter where you go, remember the road that will lead you home. That will lead you home. Café com Bênção. Rádio Kairos 98.3. That will lead you home. Técnica e solução musical de Antônio Santana.
8h45 minutos, estamos de volta. Depois deste especial café com o Reverendo Hernandes Dias Lopes, não é? Aqui, Café com Bênção, na rubrica Café com. A nossa gratidão continua aqui a ser a todos que estão do outro lado a acompanhar o programa Café com Bênção. Mencionar que quem não teve a oportunidade de participar das atividades, não é, que já decorreram em torno desta tour do Reverendo aqui em Angola, pode se juntar hoje no Hotel Intercontinental. Não, no Hotel Intercontinental não, porque foi por convite. Vai acontecer, começa às 10, das 10 às 12, o Leadership Breakfast. Este é um encontro mais reservado, mas acontece igualmente hoje o encontro de mulheres, o chá de mulheres, no CCB. E das 15 às 18 horas a conferência bíblica. Amanhã terá lugar o culto dominical, igualmente no CCB, quando forem 9 horas. E às 15 horas a conferência bíblica. Aqui uma saudação especial ao Reverendo Mário Gerson, ao Pedro Quialo, a toda a equipa que tornou possível este momento. A nossa gratidão também aos nossos parceiros que abraçaram esta edição, a Ecoar Sounds, que está aqui a tratar da transmissão deste programa, a LK Assessoria de Eventos, que está a cuidar do Coffee Break. Aqui a nossa gratidão igualmente ao Daniel Hack, que está no time da cobertura, a Pérola Africana, a TV Café, que também está presente, depois vai disponibilizar todo o conteúdo nas suas redes sociais, é só colocar TV Café e vocês naturalmente vão encontrar. A nossa gratidão também a Isarte Studio, a Dimo, a gráfica Dimo, que tratou daqueles flyers bonitos que estão nas redes sociais. Então, já sabe, que se vai organizar algum evento e precisa de uma equipa para tratar de toda a logística, é com ele Capa Assessoria de Eventos. Para a cobertura, é com todas essas equipas que nós mencionamos aqui, para que você tenha no final conteúdo com muita qualidade. Deixa-me correr bem rápido ao nosso WhatsApp, porque muitos ouvintes naturalmente foram deixando ficar mensagens. A Tatiana de Jesus diz que ela agradece, na verdade ela agradece e diz que foram poucos minutos, mas muito bons. Obrigada, Rádio Cairóis, por nos proporcionarem este momento. O Olímpio Colenga também está do outro lado, é verdade. Gonçalves, Adão Franco, Rodrigo, Urso também deixaram ficar o seu registro nas nossas redes sociais e nós agradecemos. Bem, são agora 8 horas e 48 minutos. Nós no próximo sábado estaremos de volta com muito mais do nosso cafezinho. Já sabe que os nossos objetivos são sempre agregar bastante valor aos nossos ouvintes, propagar o Evangelho por meio do nosso cafezinho e edificar a quem todos os sábados sintoniza 98.3 em FM. Do outro lado, esteve a garantir a técnica e seleção musical do Antônio Santana. A produção, realização e apresentação foi de Jéssica Quitek. Já sabe que depois do programa Café com Bênção,
O caro ouvinte vai ouvir boa música, sabe que a Rádio Queiroz já sempre boa música. E na sequência o programa Trilhos do Metodismo. Ao meio-dia o principal serviço de notícias da Rádio Queiroz, tanto que vai trazer aqui os principais factos que marcaram a semana. E a nossa, e o Antônio faz-me assim um sinal. E a nossa frase habitual, a frase que caracteriza o programa Café com Bênção. Se o que você e o que você faz não agrega absolutamente nada ao reino, nem às pessoas à sua volta, então a sua existência é inútil. Seja luz, seja canal de bênção, onde quer que a planta do seu pé pisar. A vida não é sobre esbanjar aquilo que Deus te tem permitido alcançar, mas sobre converter todos estes alcances para a elevação do reino e a elevação daqueles que estiverem à sua volta e não só. Bom fim de semana, que Deus abençoe Angola, que Deus abençoe a cada um que esteve desse lado a acompanhar o programa Café com Bênção. Rádio Queiroz 98.3. Viva o gospel. Yeyo te ana yesi mama, bele ya Mungu anasimama, bele ya watu mahadamu. Mungu ni hadi yangu. Yeyo te ana yesi mama, bele ya Mungu anasimama, bele ya watu